Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da questão do ensino médio. O que está acontecendo com as nossas escolas públicas? O que está acontecendo com os alunos dessas escolas públicas? O que tem mudado recentemente nessa situação da educação do ensino médio? E para isso nós convidamos dois especialistas, que são também ativistas dessa causa da educação, né? E eu vou apresentar para vocês o Luiz Bulgarelli, que é do Levante Popular da Juventude, e o Gabriel Di Pierro, psicólogo, coordenador da área de juventude da ONG Ação Educativa. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite. Obrigada. Vamos começar a nossa conversa. E a pergunta é, o que está acontecendo com a nossa escola de ensino médio? Quais os desafios que ela está enfrentando hoje? O que tem de novo nessas disputas? Gabriel, você pode começar? Vamos lá. Bom, o ensino médio, ele, quer dizer, sempre houve em torno do discurso sobre o ensino médio a ideia de que ele está em crise, né? E essa crise, esse discurso ele é antigo e essa crise então ela vem acompanhando todos esses anos e décadas. Nas últimas décadas houve uma ampliação muito grande do acesso ao ensino médio. Essa ampliação ela trouxe uma juventude negra, pobre, homens negros, jovens homens negros, então, que era um segmento que estava excluído da escola, e isso é muito bom, né? Então, acho que o primeiro aspecto, em termos de qualidade, quando a gente discute qualidade, quer dizer, uma escola acessível a esses segmentos, uma diversidade maior de pessoas, isso é um aspecto super positivo, né? Mas, ao mesmo tempo, essa expansão do ensino médio, ela foi feita com uma série de problemas, né? Um desses problemas é um problema orçamentário, um problema estrutural, né? Que ele é feito, sobretudo, como um puxadinho do ensino fundamental, né? Então, essa herança que fica é uma herança de uma falta de estrutura, de condições de trabalho, condições de formação docente, então tem uma série de... E aí, mas por outro lado, esse discurso de crise no ensino médio, ele pode ser utilizado de diversas formas, né? Então, você tem nos últimos anos um momento super importante, super significativo, que para muitos nós que somos ativistas, que somos defensores da educação pública, foi um momento especial e positivo, que foram as ocupações das escolas, né? Quer dizer, um momento em que o jovem estudante, quer dizer, um conjunto de jovens em todo o Brasil, as ocupações começam em São Paulo e depois elas vão sendo expandidas para outros estados. Isso é 2017, né? Em 2016, em 2015, né? Elas vão acontecer em São Paulo e elas vão sendo expandidas, acontecendo até 2016, 2017 em outros estados, né? E é um momento em que, finalmente, né, os jovens puderam ter um espaço, conseguiram uma forma de ter voz dentro das políticas educacionais no ensino médio. Foi um momento de experimentação também, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eles trouxeram demandas, eles experimentaram outras formas de viver a escola, que trouxeram, por sua vez, outras demandas e outras questões novas. Então foi um momento muito libertador. Você sabe que eu ouvi depoimentos de jovens que tiveram nas ocupações dizendo assim, eu aprendi mais no período da ocupação do que todo ano letivo que eu tive antes, né? Exatamente. Você quer falar um pouco das ocupações? O que significaram essas ocupações? O que elas demandavam?
Bom, acho que esse espaço, né, que é a escola e essa efervescência política que vai ocorrer nesses anos aí de 2015 a 2017 são reflexos de processos de transformações mais amplos que estavam acontecendo no país, né? Então você tem um período aí de que, como o Gabriel estava falando, que essa coisa da escola pública como um espaço de acesso universal, ou que se aproxima dessa universalidade, é algo muito recente no Brasil, né? Então é algo da década de 80 para cá, né? Fruto inclusive das movimentações em torno da Constituição de 88, que já havia um processo de forçar a ampliação do direito à educação no país. E então a gente vai passar, né, nos últimos anos, né, por um período aí dos anos 2003 a 2015, 2016, por um período de grandes transformações, ampliação que passa pelo sentido também de regulamentação do ensino básico no Brasil, da regulamentação do trabalho dos próprios educadores, né, dos trabalhadores da educação, e também a ampliação do ensino superior. Isso causa um impacto social muito grande, né, no sentido do acesso ao direito e à educação como um lugar mais universal, um lugar mais possível para o conjunto da sociedade. Então, acho que as movimentações de 2015 aqui em São Paulo e que também, né, 2016, fruto aí em resposta à emenda constitucional 92, né, que o Temer vai implementar, mas como uma resposta do movimento estudantil, tanto secundarista quanto universitário, é fruto desse processo de transformação e que a juventude, por ser um setor mais dinâmico da sociedade, absorver com mais facilidade, né, essas transformações e de projetá-las no sentido de identificar a importância de aprofundar essas transformações, essas formas de luta que são as ocupações são expressão disso, né? Então veio a partir de um processo da necessidade de se organizar, né, e referenciar esse espaço do espaço escolar como um espaço também da política, né, por entender que a educação ela está permeada por decisões políticas e que ela corresponde a um projeto, seja um projeto de manutenção das relações sociais como elas estão, nas suas desigualdades, em suas violências, ou na contestação dessas relações. Por isso que o espaço da ocupação foi um espaço extremamente educativo, porque foi um espaço de exercitar uma prática educativa diferente, né, que tem como princípio a democracia, que tem como princípio o diálogo, coisas, né, que o Paulo Freire, né, que vem do legado do pensamento de Paulo Freire e que encontra lastro social, encontra a sua corporificação nessas formas de luta que a juventude expressou nesses últimos anos a partir desse espaço que é a escola. Legal. Gabriel, de que transformações a gente está falando? Porque, evidentemente, tem um movimento, vamos dizer assim, maior, que é de submeter toda a lógica da sociedade aos interesses das grandes empresas. Né? E tem o movimento que também tem um sentido contraditório com isso, que é a afirmação de direitos. Né? Então, quando a gente está falando em transformações, eu imagino que nas ocupações das escolas a agenda de transformação seja uma. E quem são os outros atores e que outra agenda está em disputa? Então, esse espaço das ocupações é um espaço extremamente fértil para trazer a diversidade desses sujeitos jovens e as suas questões, suas agendas, suas demandas. E é interessante que, logo depois das ocupações, vem a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio ela vai acontecer durante o governo, né, proposto pelo governo Temer, sem consulta nenhuma a qualquer equipe escolar, escola, jovens, estudantes, quer dizer, sem nenhum processo de consulta, totalmente de cima para baixo, quer dizer, o oposto daquilo que dizia e que reivindicavam as ocupações. E em qual sentido? Né? Um pouco, muito em diálogo ao interesse corporativo, pensando assim, a educação de forma mais instrumental. Então, ele vai trazer a reforma do ensino médio aqueles itinerários. Você propõe, então, 4 itinerários, sendo que um desses itinerários era
de caráter profissionalizante. De modo geral, a reforma do ensino médio ela traz de volta uma dicotomia, né, entre se a escola ela forma intelectuais, né, ou acesso aos saberes mais sofisticados, ou a uma coisa mais instrumental e profissionalizante. Quer dizer, ela vai sugerindo que esse jovem de camada popular que está na escola pública é aquele que vai seguir esse caminho. Quer dizer, que a grande preocupação é se ele vai estar dentro do mercado de trabalho, sem pensar que tipo de trabalho, de condições de trabalho você está oferecendo para ele. Então, a grande tarefa é tornar esse jovem mais empregável, né? A questão da empregabilidade. E a reforma do ensino médio vai caminhar um pouco nessa linha. Quer dizer, e um Brasil que viveu, né, durante um período o aumento do trabalho formal e que exatamente nesse período do governo Temer vai passar a fazer a desregulamentação do trabalho a partir da reforma trabalhista, dizer, o aumento do trabalho intermitente, o aumento do trabalho informal. Então parece que essa reforma do ensino médio, ela de certa forma prepara esses jovens para esse cenário. E não prepara no sentido de poder debater, né, de poder ter um pensamento, quer dizer, uma crítica sobre essas condições de trabalho, mas muito no sentido mesmo de adaptar, né, de tornar esse jovem mais preparado para ocupar esse posto, que é um posto de baixa qualidade. E, para além disso, você tem também a Base Nacional Curricular Comum, que agora ela foi sancionada, e ela vai trazer uma série de ideias das competências que têm que ser adquiridas na escola, a ideia de competência, né? Que ela também vem muito derivada do mundo corporativo. Então, é uma gramática, aquela gramática que a gente ouviu muito nos anos 90, vindo do Banco Mundial e outros organismos internacionais, do capital humano, de que você tem que investir na juventude como uma forma, né, de crescimento econômico, que você investe na educação também como uma forma de crescimento econômico, mas muito ligado às dinâmicas do poder econômico, né? Então, quer dizer, essas reformas elas estão trazendo de volta toda essa gramática. Pois é, mas você sabe, eu me lembro eu li um depoimento de professores do Rio de Janeiro que se encontraram com o Darcy Ribeiro quando ele voltou do exílio, anos atrás. E o Darcy perguntou assim para os professores lá do Rio de Janeiro: como é que vai o ensino? Eles falaram: está muito ruim, não tem condições de infraestrutura, não tem um currículo adequado, não tem um suporte para os alunos. E o Darcy falou assim: não acho que está ruim. Um sistema de ensino que coloca 2/3 dos jovens na escola e ensina o lugar que eles têm que ter na sociedade, está funcionando. Quer dizer, quando você fala assim, nós estamos nos orientando no sistema de ensino médio para buscar a profissionalização e a integração no mercado, conforme as demandas desse mercado, eu fico me perguntando, o que mudou de antes? Não é a mesma coisa? O que acontece é que quando você passa por... Acho que tem esse aspecto que, como a educação não é uma bolha, né, ela está correlacionada com outras dimensões da vida social, e a gente passa por esse período de transformações no Brasil, marcados aí pelos governos Lula e Dilma, essas transformações têm um impacto. Eu acho que o que vai mudar é no sentido mais do horizonte de perspectiva, que se amplia. Então, ao passo que isso se amplia, isso coloca novas questões. Novas questões no sentido de questionar. Eu acho que a lei, o projeto da reforma do ensino médio, o que está em questão não é a necessidade de uma reforma do ensino médio. Eu acho que o ensino médio precisava passar por um processo de discussão e de reforma, mas que de fato fosse uma discussão feita com os setores envolvidos no processo educacional, né? Com os educados, com os professores, com os estudantes, com todos os trabalhadores da educação, para a partir daí pensar qual ensino médio nós precisamos, nós queremos. Se a gente for pegar, né, as margens, que é um problema sério do ensino médio brasileiro,
que é as margens de evasão escolar. Você vai pegar do ensino fundamental 1 e 2, você tem uma margem alta de participação, de vida escolar. Quando você chega no ensino médio, essa margem ela diminui muito. Então, ao passo, né, tá no primeiro ano, no segundo, no terceiro, esse jovem vai tendo as suas condições de vida material, vão impondo questões que o fazem sair da escola. Seja por aspectos da violência, seja por aspectos do mundo do trabalho. E esse jovem vai ter que ou conciliar, e muitas vezes essa equação não vai fechar e ele vai ser disputado. Então, para fora e vai abandonar o espaço escolar. Então, você tem já um processo, né, de um projeto de sociedade que nega esse espaço da educação e que só a vê como um instrumento de formação profissional e não como um espaço de exercício, né, o exercício da formação humana, do desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, da ampliação, né, da sua interlocução social a partir daquele espaço, mas como um espaço de adestramento. Se a gente for pegar no final das contas, é um espaço de adestramento para a vida profissional. Então você vai aprender a ser um determinado tipo de profissional. E aí isso se acentua ainda mais quando a gente vai ver que os ataques à educação básica não param só com a reforma do ensino médio. A gente tem, né, a lei da mordaça, né, chamada aí a escola sem partido, e também o projeto de militarização das escolas, que é um projeto extremamente perigoso, que já tem sido implementado em Brasília, como projetos pilotos para expansão para outros lugares. Inclusive o governo federal tem feito diálogos com governos estaduais para tentar implementar esse projeto em outros lugares. É de um perigo enorme, porque a gente está falando, além desse rebaixamento do espaço educacional, pensando em educação, que ela deve ter um compromisso ético, um compromisso estético e político, porque ela é mediação, ela está mediada com as outras dimensões da vida da sociedade e ela se propõe a refletir esse lugar que é a vida social. Quando você retira isso e ao mesmo tempo você vem com um processo, né, de controle que esse projeto da militarização coloca, você vê um processo, né, um projeto autoritário de esvaziamento desse espaço, de precarização desse espaço e de um extremo tecnicismo. A educação vai perdendo a sua capacidade, a sua potência quanto motor de transformação, de aprofundamento da democracia, dos direitos que de fato são fundamentais para o nosso povo. Muito legal. Eu tenho tido notícia de experiências de escolas que são organizadas a partir da própria comunidade, aonde não chega o poder público, né? E mesmo instituições que trabalham com formação, não é? Como as próprias escolas do MST, trabalho de formação do Levante, não é? Quer dizer, muitas dessas coisas estão ancoradas na própria realidade do território, quer dizer, na dinâmica. Por exemplo, se você tem um período de colheita, não tem aula lá, e você trabalha com a questão da agronomia, se vai trabalhar com agroecologia também, quer dizer, tem um currículo ajustado um pouco à realidade local, né? Como é que vocês veem uma base curricular comum nacional? Gabriel? Acho que o primeiro problema que está dado é isso, né? Como é que você pode levar um mesmo formato de currículo para realidades tão distintas, né? Acho que esse é o grande desafio. E a segunda é um pouco... Quer dizer, no processo, qual foi o processo de construção da Base Nacional Curricular Comum também? Foi um processo em que se simulou uma participação social, mas ela não foi efetiva. E aí você tem problemas no meio disso, que é, por exemplo, os conteúdos relativos a gênero, né? Diversidade sexual, sexualidade, identidade, gênero. Quer dizer, se olhar para a realidade da escola hoje, essas são questões que estão explodindo, né? A identidade racial, a luta antirracista, questionamentos sobre a sexualidade, os estudantes LGBTQI+, quer dizer, aspectos positivos e aspectos também negativos, com situações de violência, de discriminação que acontecem na escola, né? Quer dizer, com tudo isso acontecendo dentro da escola,
Como é que a Base Nacional Curricular Comum retira os conteúdos de gênero, né? Quer dizer, e aí fica muito complicado, né? Então, acho que é uma grande questão em que medida ela dialoga com os territórios, com as realidades, e ela realmente representa as questões que estão sendo vivenciadas na escola. Então, ela vai fazendo um recorte, esse recorte de competências, da aprendizagem, das competências, que ela reduz o sentido da educação, né? Quer dizer, uma das questões que alguns especialistas colocam é isso, né? Quer dizer, quando você trabalha educação, são várias as dimensões que o Luiz estava trazendo agora, né? Quer dizer, contextualizar a vida da juventude. E a Base Nacional, ela faz um recorte a partir do modelo de competências. O grande aspecto que consigo perceber nisso é esse do mundo do trabalho. Esse é um processo muito mais adaptativo. Quer dizer, a grande preocupação que se tem é se o jovem ele é produtivo. Você tem um recente relatório do Banco Mundial que ele fez especificamente sobre a realidade brasileira, né, especificamente sobre a juventude. E uma das grandes questões que ele está trazendo é isso. A preocupação que o Banco Mundial traz nesse relatório é a juventude não é suficientemente produtiva. E isso torna a sua empregabilidade mais complicada. E aí ele vai trazer toda essa gramática da Base Nacional Curricular Comum como, né, das competências, modelos de competência, como aquilo que seria a resposta. E isso não é o que a gente acredita, né? Uhum. Quer dizer, a gente ouve, a gente, quer dizer, experienciou o que foram as ocupações e encontra na escola jovens com outras questões. Acho que uma coisa, retomando a coisa das ocupações, quer dizer, elas foram um momento de quebrar o muro da escola poder conversar com esses movimentos sociais, inclusive alguns que você citou, com o próprio Levante, com o MST, com o MTST, com coletivos feministas, coletivos negros, grupos culturais periféricos, sarau, poesia, dança, tudo isso pôde ser incorporado no momento das ocupações dentro da escola, né? E acho que isso foi muito indicativo daquilo que essa juventude estudante está querendo da escola. Uma escola que ela acontece na cidade, ela acontece inclusive fora do espaço propriamente escolar. E se você pegar pesquisas, elas estão trazendo esse tipo de demanda da juventude. E de repente a gente começa a ver nessas reformas na Base Nacional uma coisa muito mais enrijecida, né? Muito ligado à questão de ensino-aprendizagem, e de aprender português e matemática em detrimento de outros saberes, toda essa discussão em torno de matérias de humanas, né? Do ensino da filosofia, o ensino da sociologia, que nas reformas elas estão perdendo espaço. Então, o que chama a atenção é o quanto esse processo de reforma ele vai na contramão de tudo aquilo que foi apresentado, que eclodiu junto com as ocupações. Quer dizer... Então, eu acho que tem mais coisa na contramão, né? Por exemplo, se a escola está orientada para capacitar profissionalmente o jovem, se a lógica é essa, nós temos alguma evidência de que esse tipo de trabalho, de formação, ajuda a empregabilidade? Porque nós estamos numa fase em que a economia está numa baixa, o desemprego está alto. Quer dizer, o que o ensino médio habilita profissionalmente? É porque, na verdade, o espaço ele vai criando em si uma contradição cada vez mais latente. Porque uma coisa é o que é anunciado no projeto, outra coisa é o que é de vias de fato se concretiza ali. Porque você tem um espaço extremamente restritivo. Porque você tem um conteúdo instrumental, que não dialoga com a realidade daquele jovem, e que não há nem a preocupação, isso não é nenhuma prerrogativa pedagógica de dialogar com aquela realidade, de aquele conteúdo se tornar, se materializar na realidade daquele jovem. Então, o que é a física, a química, a biologia, como elas estão presentes na minha vida, no meu cotidiano, e não são coisas meramente abstratas. Então, é um conteúdo extremamente abstrato, instrumental, que não dialoga com a realidade, esvaziado de conteúdo crítico. Ao mesmo tempo, se você pegar o outro lado, que é o lado do professor, né, você vai ver esse período histórico que nós estamos vivendo é um período que há uma postura por parte do governo de punição e de estímulo à perseguição dos professores, né? Então,
cada vez mais os professores vão se sentindo cerceados na sua liberdade de exercer a sua prática educadora ali, pensar as aulas, pensar o trabalho com os educandos, para cumprir uma medida disciplinar de que de fato não tem efeito, quando a gente for pensar, né? A questão que está colocada aqui é que essa forma pedagógica autoritária, ela não tem lastro, ela não traz nenhum tipo de salto de qualidade, porque ela permeada por outras violências, por outros contextos de pobreza, de desemprego, de aumento da violência, elas não acessam esse jovem, não chega, não dialoga com esse jovem. Então, se não acessa, não chega, ela não se completa, ela não se realiza. Então, o que a gente vai ver é a tendência de ampliar a evasão escolar, a tendência é ampliar a violência nas escolas, a tendência é a precarização desse espaço. Se o governo afirma, por um lado, que essas medidas são para organizar esse espaço, ajustá-lo, para tornar ele mais eficiente, o que a realidade vai comprovar é que essas medidas, na verdade, vão desmontar o espaço escolar, elas vão cada vez mais fragilizá-lo. E há uma tendência, se a gente for pegar nos próprios Estados Unidos, uma tendência que nos ronda, né? O ensino superior hoje, como o projeto Futurice, que é, ao mesmo tempo que você inviabiliza o orçamento, a gestão, você propõe outras medidas que a solução é a privatização. Então, esse fantasma não ronda só as universidades. Essas parcerias público-privadas com os espaços escolares também estão rondando a escola pública brasileira, porque, de fato, esse projeto que está em vigor hoje, que é um projeto neoliberal, é um projeto que não tem compromisso com essas questões. Essas questões não estão colocadas nesse projeto político. Mesmo se a gente pensar nessa dimensão profissionalizante, o jovem ele quer que a escola contribua para a sua inserção profissional, quer dizer que ele saia da escola melhor preparado para o mundo do trabalho. Isso evidentemente sim, as pesquisas inclusive em relação à escola de ensino médio mostram que boa parte das expectativas que os jovens têm estão relacionadas a ele poder ter uma inserção melhor no mundo do trabalho, né? Agora, outra questão é se essas formas instrumentais, esse ensino profissionalizante, se ele vai dar melhores condições de entrada no mercado de trabalho. Quer dizer, o jovem, ele, de certa forma, ele quer ter mais opções de escolha, ele quer poder não estar sujeito ao trabalho mais precário, ao trabalho em condições mais degradantes. Ele quer fugir a isso, ele quer ascender a um outro tipo de trabalho, ele tem interesse num trabalho que faça sentido pessoal, que envolva as suas escolhas profissionais, a profissão que ele deseja realmente seguir. Quer dizer, ele tem condições de traçar, de ter esse caminho, essa trajetória profissional. A questão é que esses cursos, muitas vezes, precários, curtos, de baixa qualidade, eles não vão dar isso para ele, né? Ele vai dar uma inserção imediata, precarizada, que é exatamente a que ele não quer. E é um período de escolha também, né? O jovem está no momento, nesse período do ensino médio, ele está escolhendo o que ele quer, ele está refletindo sobre o seu projeto de vida. Então a gente tem um trabalho com cursinhos populares, esse jovem que chega no cursinho, ele está ali se questionando sobre quais os rumos da sua vida, qual curso ele quer fazer, por que ele quer fazer aquele curso, alguma gestão em cursos técnicos, porque querem encontrar de fato um lugar na sociedade. E aí a questão que é um agravamento também, o que desencadeia com esse projeto ao passo que você não consegue, que você trata as questões, você coloca elas num lugar que não é, por exemplo, as medidas assumidas para a educação no Brasil hoje, no sentido de que elas ampliam a qualidade e a eficiência, mas na verdade elas não vêm carregadas de ampliação dos recursos destinados à educação, tanto que a emenda constitucional congelou, né? Você não tem políticas que ampliam a participação dos setores da educação na própria construção desse sistema. O que isso vai gerando? Então, ao mesmo tempo que há uma pressão de um cenário de crise, você vai ver que esse jovem tem agravado suas questões de saúde. Então, muitos jovens que estão nos cursinhos e que a gente dialoga no próprio movimento e tal, que a gente vai conversando, cenários de ansiedade, depressão, na adolescência, né, em idades muito novos, já passando por situações de fragilidade, doenças psicológicas,
e que são geradas por esse contexto, né? Que já coloca uma pressão para ele, inclusive da escolha, né? Então a escola, a formação técnica, profissional, já quer impor para aquele jovem o seu lugar, né? E o diferente do que a gente estava vivendo no último período, quando você amplia o acesso ao ensino superior, você também está dizendo, venham, escolham. E o próprio Enem é um índice que demonstra muito bem isso, né? No último período, se a gente for pegar, ampliou as inscrições para o Enem. E isso demonstra uma sinalização da sociedade de querer estar na universidade, de querer ampliar seu grau de escolarização, de ocupar outros espaços que historicamente foi negado para elas. E o lugar onde isso vai se fermentando, com certeza, é a educação básica. O papel dos professores, dos educadores, o papel dos próprios, né, das organizações de juventude, o movimento secundarista. Então, todo esse cenário que se gestou no último período posicionou esse setor da juventude dizendo, não, nós não queremos menos direitos, nós queremos mais direitos, nós queremos um projeto de sociedade com mais inclusão, nós queremos um projeto de sociedade que caibam os nossos sonhos. E o que está se conformando hoje é um projeto que nega esses sonhos, que coloca as possibilidades são cada vez mais restritas. E por isso que é uma preocupação enorme, que é necessário que a gente reflita e pense quais são os caminhos para poder enfrentar esse cenário. Porque também não dá para a gente assumi-lo, né? Os projetos vêm, as medidas vêm, e qual resposta nós damos a essas medidas? A gente podia explorar um pouco essas manifestações massivas que teve recentemente, aí, um mês atrás, 2 meses atrás, dos professores e dos estudantes, né? Nas principais capitais brasileiras. Né? Quais são as bandeiras dessa mobilização? Acho que entre as grandes manifestações, né, respostas às políticas que estão sendo de caráter neoliberal que estão sendo trazidas, uma das mais mobilizadoras foram essas chamadas do tsunami da educação, né, essas chamadas de educação. Uma das questões que, para quem acompanhou esses atos, é interessante ver a diversidade de pessoas, a dinâmica que tem esses atos. Às vezes, quer dizer, ele trouxe muita juventude, são atos em que a juventude está presente. Não é necessariamente só a juventude envolvida em partidos ou a juventude sindical, enfim, é uma juventude, quer dizer, estavam presentes as juventudes nas escolas, as juventudes dos institutos federais, a juventude das universidades, então eram momentos assim. E é interessante porque você não tem uma única agenda, você tem um conjunto amplo de agendas, um conjunto mais amplo de vozes, né? E que, de um modo geral, acho que a primeira questão é o questionamento aos cortes orçamentários, quer dizer, esse sufocamento orçamentário, a essa política de militarização, né? Quer dizer, às políticas de ataque aos docentes, sejam das universidades, sejam professores de escola, de educação básica. Quer dizer, de um modo geral, existe uma recusa. Isso é muito interessante, né? Você vê agora, recentemente, que o Dória o governador de São Paulo, resolveu fazer o recolhimento de cadernos do ensino fundamental que teriam menções que ele não tinha gostado a respeito de gênero. Você vê a reação que isso tem, né? Quer dizer, professores reagindo. Eu fiquei muito interessado nessa escola, uma escola em Guarulhos, em que os jovens eles fizeram algo entre um abaixo-assinado e um manifesto e falaram, nós não vamos devolver. E não devolveram os cadernos. Se recusaram a dar os cadernos que o governo queria recolher. Então, assim, existe dentro da escola, existe dentro das universidades, dos institutos federais, jovens e educadores que estão comprometidos em manter esse projeto democrático, né? Um projeto plural, diverso. Eu acho que isso fica expresso nessas manifestações. Elas não são só manifestações, como muitas vezes querem fazer crer, de partidos tradicionais de esquerda, de sindicatos de esquerda. Eles são muito mais plurais, tem sujeitos extremamente diversos nessas manifestações. Você quer ajudar a gente a identificar qual é a agenda dessas mobilizações? Eu acho que o Gabriel traz esse elemento, né, das medidas que o governo coloca e que não de hoje, né, nós temos
entendido e refletido como uma agenda de um projeto golpista, né? De 2016, o que se confirma, cada vez mais se confirma, né, que era um projeto que está em curso, é um golpe de realinhamento do Estado brasileiro aos interesses internacionais. Isso com certeza passa pela educação, né? Tanto que uma das primeiras medidas é a emenda constitucional. A gente vai pegar aí a escola sem partido, a reforma do ensino médio, os próprios ataques que foram feitos a uma perseguição ideológica ao Paulo Freire, dizendo, né, negando o seu legado, sua importância para pensar a educação brasileira. Como um próximo passo, né, vem essa agenda aí orçamentária, né, do Futurice, colocando medidas que colocam um horizonte de privatização. Porque, veja, as universidades, e isso se implementa nas universidades, a possibilidade de se ampliar, de se universalizar. Veja as experiências na América Latina, como no Chile, né, que passaram por um extenso processo de privatização da sua rede educacional. Você vai criando esse efeito em cadeia e você inviabiliza o espaço, né, instituição educacional, de se gestar, e ao mesmo tempo você coloca como única possibilidade o caminho da privatização. E num contexto de perseguição, de cerceamento, isso leva, né, à construção daquelas grandes agendas, a União Nacional dos Estudantes assumindo um papel também muito importante de convocar, de contribuir, de dar subsídio, de apoiar essas mobilizações e de contribuir para que, né, o movimento estudantil estivesse ativo nas ruas, em debate, questionando, né, esse projeto educacional que está sendo implementado. E essas agendas demonstram a necessidade de estar em luta, né, de que principalmente questões que estão colocadas que passam pelo projeto de vida das pessoas, né, tocam as pessoas de forma muito sensível, por isso que eu acho que teve uma capacidade de convocação muito grande, e ao mesmo tempo o nosso desafio é como que esse processo não se perca, né? Que as mobilizações venham, mas que elas permaneçam, não só nas ruas, mas que elas permaneçam de forma organizada, porque o cenário que nós estamos, né, o cenário que se coloca para nós hoje é um cenário de uma luta permanente, no sentido de ampliar o diálogo, já que o governo não é um governo do diálogo, da democracia. Nós temos que ser aqueles que defendem a democracia e que temos que pautá-la no nosso cotidiano. Então, permanecer organizado para dialogar, para ampliar o diálogo com outros setores que ainda não vieram. E dizer que o ataque à educação, o desmonte da educação brasileira tem tudo a ver com o futuro do Brasil, o futuro da juventude, o futuro das crianças. E qual é o futuro que nos espera com esse projeto? O que a gente visualiza é um futuro com direitos cada vez mais restritivos, uma violência social, né, se alastrando cada vez mais, fruto do cenário de desemprego e de instabilidade econômica, e ao mesmo tempo fruto da própria estímulo à violência, né, que tem sido gestada por esse governo na sociedade. Então acho que aquelas mobilizações colocam para nós tarefas, né? As tarefas de seguir lutando, de seguir. Eu acho que a demonstração de força social que aquelas mobilizações colocaram na rua é uma mensagem da necessidade de estar em luta. E estar em luta pensando inclusive ressignificando as formas de luta, para que a gente pense como permanecer lutando, permanecer organizado, permanecer em diálogo, porque o contexto ao qual nós estamos inseridos é um contexto que causa desesperança, causa desânimo, causa frustração, causa ansiedade. Como que a gente, né, no movimento identifica o papel da coletividade, né? A organização coletiva como um espaço que permite a continuidade, onde as pessoas se fortalecem, que são também espaços educativos, onde se, né, exercita uma prática educativa diferente daquela autoritária que a gente aprende na sociedade, e pensa um projeto futuro para esse país, né? Constrói junto ali o caminho, a possibilidade de um novo Brasil. Você sabe que eu fico assim muito curioso, né? Porque as bandeiras são todas de resistência. Nós vamos bloquear isso, nós vamos impedir aquilo, e não aparece tanto
o que nós queremos com a educação do ensino médio, né? Eu me lembro, por exemplo, no começo, no Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro fazendo as escolas de período integral, né? Que vão dar nos céus, né? Que tem uma avaliação da parte da periferia fantástica, como espaço de educação, de sociabilidade, é um clube também no meio do bairro pobre, quer dizer, tem 1000 funções, né? Sim. E a gente não tem construído, vamos dizer assim, uma bandeira que possa identificar para onde que nós estamos querendo ir. Nós estamos defendendo, por exemplo, a escola de período integral, né, com N conformações novas. Onde é que está a agenda positiva? Sim. Eu acho que tem muito mais uma escola que lide com o jovem como um sujeito integral, como uma pessoa, né, das suas múltiplas dimensões, do que uma escola em tempo integral, simplesmente, né? Quer dizer, o jovem ele não quer mais da mesma escola. Acho que esse é um aspecto importante. Quando você pensar em educação integral, muito mais uma educação ampla, diversificada, que tem a ver com a dimensão esportiva, com a dimensão cultural, com a dimensão da cidade, Da saúde também. do acesso aos equipamentos da cidade, né, da saúde, de pensar a saúde mental, autocuidado, de pensar a dimensão racial, os dilemas raciais num Brasil com uma tradição escravocrata como a nossa, de pensar novas formas de expressar sua sexualidade, de identidades de gênero, quer dizer, todo esse conjunto de questões, né? Quer dizer, um desafio que a gente tem um modelo de escola de tempo integral, e ele vem sendo, por exemplo, em São Paulo implementado. Neste momento está se ampliando isso, mas muitas vezes ele acaba funcionando com um mecanismo de exclusão, porque boa parte da juventude é uma juventude trabalhadora. Ela não tem condição de ficar em 2 períodos. Né? Ao mesmo tempo, o jovem ele não quer ficar mais tempo na escola. Nessa escola, quer dizer, um ensino tecnicista, conteudista, é outro tipo. Então, acho que pensar uma escola integral é pensar essa diversificação, essa ampliação do próprio concepção do que é o espaço escolar, né? Quer dizer, um espaço disciplinador não é o que o jovem está buscando. E é isso que chama atenção, né? Quanto vai se construindo políticas de tentar manter o jovem na escola muito mais no sentido de contê-lo, de discipliná-lo, de evitar que ele esteja fazendo coisas que seriam indevidas na rua. Quer dizer, então o espaço da escola se torna um espaço de contenção. Não à toa, muitas escolas, se você olhar para elas, elas têm uma arquitetura bastante semelhante a um presídio, né? Então, quando a gente pensar nesse tipo de escola, a gente está muito mais pensando uma escola libertadora, uma escola democrática, de diálogo, de participação política dos jovens, de poder discutir as suas questões, quer dizer, as questões do mundo do trabalho. O jovem quer refletir sobre elas, os dilemas que ele encontra, né? Quando ele sofre uma discriminação, quais são os seus direitos, o que está acontecendo. Nós estamos mudando, né, a configuração do mundo do trabalho de forma muito veloz e ele não tem espaço para refletir, reagir, se planejar, se organizar. Então, a escola deveria ser muito mais, inclusive a oportunidade de sair da escola, de você poder visitar espaços da cidade, visitar um cinema, visitar um teatro, visitar praças, quer dizer, você ter processo educativo nesses espaços, ter processos educativos em diálogo com os movimentos culturais, em diálogo com os movimentos sociais. Isso seria uma concepção. Então, eu não sei se também não existe uma concepção de escola. Ela estava ali presente, é que ela é muito rapidamente sufocada pela reação de setores conservadores, pela reação de governos, que começam a promover, por exemplo, políticas de grêmio, mas aquela política controlada, aquela política em que o grêmio ele cumpre uma função muito pontual dentro da escola. O grêmio não consegue influenciar efetivamente a vida escolar. Pode botar uma música no intervalo, ele pode consertar o banheiro. Você começa a ter uma política de grêmio que é muito, muito reduzida, né? De participação do estudante muito reduzida. O estudante, muitas vezes, quer discutir o currículo. Ele quer discutir as regras da escola, quer dizer, o que pode ser a vestimenta. E aí voltam agora discussões sobre restringir vestimenta de jovens, quer dizer,
é o oposto do que eles estão querendo. Então, acho que quando a gente pensar, a gente teria que pensar a escola como é que ela abre processos democráticos, processos decisórios, como ela envolve essa juventude nos processos decisórios, né? E ao mesmo tempo, para a escola poder dar essa resposta aos jovens, ela precisa ter condições de funcionamento. O professor precisa ter tempo de preparo de aula, precisa ter salário digno, precisa ter formação, precisa ter equipamentos, laboratório, quadra, condições físicas, né, para acontecer. Quer dizer, ela precisa ter condições inclusive, da escola se autodeterminar. Então, muito das políticas educacionais hoje para o ensino médio, ela tem um modelo gerencial. Então, é muito focada nas provas, nos exames que vão fazendo ranqueamentos, quer dizer, e os professores têm que atingir determinados resultados, então vão sendo cada vez mais pressionados. Esse é um modelo muito mais de cima para baixo que de baixo para cima. Então, o que se pensa, né, que acho que é uma agenda positiva da escola, é como a gente inverte isso. A gente faz um processo de discussão, de ouvir as diversas vozes, dar condição de trabalho para os profissionais e construir algo muito mais de baixo para cima. Você sabe que anos atrás eu tomei conhecimento de que no Canadá, por exemplo, um professor de ensino médio ganha $8.000 canadenses, né? O que é uma distância enorme do que ganha o professor aqui. E eu fico pensando assim, como você pode ter uma escola de qualidade, uma escola que integre o indivíduo na sociedade, que ofereça essas oportunidades que vocês estão se referindo, com os professores estão sendo tão maltratados por esse sistema, né? Isso me remete a uma outra questão, que é mais genérica, né? A escola pública é feita só para os pobres e as elites estão pouco se lixando do que acontece lá? Não sei, como é que vocês consideram essas questões? Eu acho que a escola, o espaço escolar, a forma como a política de governo chega e lê esse espaço e como é traduzido, inclusive, para o imaginário da sociedade, como um espaço que... Por isso que eu acho que essa noção do presídio, do cercamento, do controle, essa gestão, uma gestão empresarial, vamos dizer assim, né? Porque você tem que, né, bater ponto, a presença, são as notas, são os processos de qualificação ali, de desempenho e tal. Muito por uma leitura da escola como um espaço que tem que lidar com todos os problemas e resolver todos os problemas. Então, você pega um contexto social extremamente, né, carregado de problemas, de violências, de contradições, que se expressam no espaço escolar. E eu acho que as elites, quando olham para esse espaço da escola pública, veem como um espaço, como um problema que não é um espaço seu, mas é um espaço que deposita problemas e que, ao mesmo tempo, ela é como se fosse uma bomba, né? A escola como uma bomba que está prestes a explodir. Então, esse distanciamento, a negação da coisa pública, né? Que essa noção que vem permeando essa consciência neoliberal, né? De negar o espaço público, a coisa pública, a via de resolver as questões pessoais, né? Individuais, são privadas, não passam pela dimensão coletiva. Então, tudo que é público é tratado como um problema, como algo depreciado. Tal. Então, vejo que essa é uma leitura muito cristalizada pelas elites, né? Então, a escola como um espaço-problema. Eu quero os meus filhos distante disso, longe disso, longe do convívio, inclusive com jovens que estudam e frequentam escolas públicas, porque é a negação. Por isso, inclusive, que a gente olha para esses setores da sociedade e não reconhece eles, inclusive, como povo brasileiro. Porque negam o que é do Brasil, negam o seu povo, negam aquilo que está colocado como coisa pública, como lugar comum para a nossa sociedade. Então, há um tratamento da escola como esse lugar, como uma bomba relógio, prestes a explodir. Então, a violência, como é retratada a escola, né? Como um lugar de extrema periculosidade.
E, ao mesmo tempo, você vê, né, como a escola é a expressão desses problemas que estão fora dos seus muros e que se expressam ali também. Por um outro lado, você vê que essa questão da docência, a carreira docente, é algo que também é um grande problema no Brasil. Porque ser professor hoje, uma das questões, além dessa questão de estrutura, da remuneração, coloca uma prerrogativa que as pessoas assumam o trabalho docente como uma vocação, né? Que sintam prazer, vejam seu projeto, se reconheçam naquilo. Só que quando eles vão para o mundo do trabalho, né? Para o trabalho educacional, tudo que está colocado ali estruturalmente, ideologicamente, são estruturas de controle e de precarização. Então não se reconhece naquele trabalho, muitos se veem como trabalhos temporários. Então, inclusive, isso é pensar um projeto de educação. Como que a gente constrói um projeto de educação que a juventude queira ser professor? Se reconheça no espaço da educação. Veja o seu futuro no espaço educacional. Coloque o seu projeto de vida naquele lugar. Como que a gente resgata essa mensagem do... né, acho que, novamente, o Freire, quando lá na década de 60 ele faz as campanhas de alfabetização no Brasil... Está colocando em debate isso, né? Está colocando em debate aqueles e aquelas que se comprometem com a educação e colocam o teu projeto de vida naquele lugar. Então, acho que hoje, como está colocada a carreira docente no Brasil hoje, principalmente de educação básica, ela não corresponde a isso, ela é a negação disso. Os professores não se sentem estimulados a dar aula, não se sentem estimulados a estar naquele lugar, e a forma que se encontraram no último período foi fortalecer a luta sindical. Se a gente pegar, também teve crescente da luta da juventude secundarista, as greves de professores no último período cresceram, né? Em muitos estados, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, você vê um histórico, né, de greves constantes pedindo piso salarial, pedindo condições básicas dignas para exercer ali o seu trabalho. Mas eu não vejo, eu estou de acordo, eu acho importante isso que você está falando, mas eu não vejo... num certo sentido, que os movimentos de educação tenham saído da sua bolha, né? Quer dizer, é uma demanda para o Estado de novas condições de trabalho, de novas condições de financiamento, mas eu tenho a impressão que conversa pouco com a sociedade, né? Na época das ocupações, os pais eram solidários, iam levar coisas de mantimentos nas escolas, quer dizer, a comunidade estava envolvida, porque eram os filhos que moravam naquele bairro, né, que estavam ocupando as escolas. Naquela altura, por exemplo, se o movimento estudantil tivesse ido para as igrejas evangélicas discutir a educação, eu tenho a impressão que não haveria essa clivagem ideológica, entende? Porque estariam falando de coisas concretas, da melhoria do seu ensino, da sua escola, do seu projeto de vida, com os pais que estão ali na igreja também, né? Quer dizer, eu penso assim, esse movimento, e talvez o Levante tenha alguma experiência nisso, de educação, né? Ele tem uma demanda enorme de falar com os outros da sociedade para conseguir a adesão, o apoio, né? Vocês têm visto iniciativas dessa ordem? Eu acho que, quer dizer, acho que o processo das ocupações foi o grande ápice, né? A grande janela de oportunidade, né? É que o Brasil vive desde então um momento político bastante complicado, né? Quer dizer, as possibilidades de diálogo ficaram muito atravessadas por esse debate entre, né, o que seria esquerda e direita. Dizer, os espaços de movimentos, dizer, espaços religiosos, evangélicos, muito localizados, né, como parte da direita, do pensamento conservador, e realmente os setores progressistas tiveram dificuldade. Muitas vezes a gente jogou, né, quando a gente passou a criticar os evangélicos, e não, quer dizer, o uso da religião evangélica por setores conservadores, a gente joga todos os evangélicos contra a gente, para o lado de lá, né? Quer dizer, e aí você tem algumas iniciativas, né, de movimentos ecumênicos, de evangélicos progressistas, que começam a tentar ocupar esse espaço, entrar para dialogar, né, com esses sujeitos.
E realmente, no momento das ocupações, a gente da ação educativa acompanhou alguma ocupação e foram momentos muito interessantes em que a gente viu jovens entrarem na igreja no momento de reunião, que a secretaria chamou na igreja uma reunião para falar contra a ocupação. Os jovens foram lá e conversaram com os familiares, com os pais, com as pessoas do bairro. E é incrível que elas aderiram, quer dizer, essa comunidade entendeu o que estava acontecendo, qual era a disputa, e ficou do lado dos jovens, dos estudantes que ocupavam. Quer dizer, fazer essas travessias e conversar com essas pessoas é importante. Mas eu acho que tem sido difícil isso, né? Quer dizer, a gente fica numa discussão muito situada na esquerda, no campo progressista, muito sufocado também pelas fake news, por um debate muito agressivo, muito violento, que ele não facilita a circulação de vozes, os debates, né, entre diferentes. Eu acho que é uma... O que você acha? Eu acho que é uma tarefa que está colocada, né? A necessidade do diálogo. Acho que o desafio é grande. Acho que a necessidade de dialogar, inclusive para não estarmos nesse cenário que estamos hoje, enfim, não se colocou ali, mas acho que temos uma trajetória, os movimentos populares, nós, o Levante Popular da Juventude, o conjunto, né, das forças progressistas e tal, mas é um desafio de romper essas bolhas mesmo, de estar em diálogo com o povo, pensar qual é o projeto de Brasil que nós queremos, para que de fato a gente saia dessa chave defensiva para uma chave que proponha, que coloque, que afirme, com mais força, né, com mais visibilidade, dizendo qual é o Brasil que nós queremos, qual é a educação que nós queremos. E esse é um tempo que nos convoca a isso. Acho que as lutas que ocorreram agora em maio colocam essa necessidade do diálogo. Acho que nós temos diversas experiências, né, que estão gestando aí, como você falou, das escolas do MST, os trabalhos aí com os cursinhos populares, o trabalho com a juventude, coloca para nós essa necessidade de fermentá-las, ser fermento, né, para que suscite o diálogo, suscite esses espaços democráticos que coloquem a necessidade de debater projeto. Acho que a questão que está colocada é debater projeto, assim, é mais do que uma questão eleitoral de governo, é qual é o projeto que nós queremos para o Brasil. E a partir disso, né, posicionar a nossa história num outro lugar. Quer dizer, você quer falar alguma coisa? Eu estou lembrando agora das ocupações urbanas, né? Tem sido ocupações de moradia, têm sido espaços importantes de fazer debates políticos com a população, MTST, MST, os movimentos aqui. E eles foram especificamente, nesse momento, eles estão sendo alvo muito pesado, né, de repressão. Assim, a ocupação 9 de julho, as lideranças presas, quer dizer, uma acusação completamente torta, mas que a Preta, que é uma das lideranças da 9 de julho, a Carmen, são lideranças de moradia, que são espaços importantes de debate, de luta social, que são um espaço para isso. Os cursinhos populares, acho que os cursinhos populares cresceram bastante, né, nos últimos anos. E é isso, eles trabalham com a questão que o jovem, quer dizer, com as aflições e com as demandas dos jovens, que é pensar o que fazer depois, já que muitos jovens estão podendo concluir o ensino, educação básica, o que fazer depois? E aí os cursinhos cumprem um papel extremamente importante de diálogo social nesse sentido. Eu fico com a mensagem de vocês no seguinte sentido: a construção de um projeto educacional está associada à construção da nova democracia que nós queremos no Brasil. Sim. Não tem jeito. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, do nosso debate. Eu quero agradecer muito ao Luiz Bulgarelli, do Levante Popular da Juventude, Obrigado. a Gabriela de Pierro, da Ação Educativa, sua contribuição. Agradecer a você que está nos assistindo e dizer que proximamente tem mais. Muito obrigado.